fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer. Boa noite, hoje eu coloquei uma musiquinha aqui que eu gosto muito, que é Eu Quero Me Curar de Mim. Deixa eu chamar aqui a Jaqueline. Já que recebeu. Olá, Boa noite. boa noite, tudo bom? Olá, tudo bem? Que delícia Coloquei uma essa musiquinha. musiquinha de início aí, hein? Amo essa música. Você conhece essa música? Isso, gosto muito dela. É bem sobre isso, né? Bem sobre isso. Vou Pois mandar uns é, hoje a gente vai conversar um pouquinho como que a gente vai fazendo os nossos próprios ajustes, né? Vamos aí chamando o pessoal. Eu estou enviando aqui para um monte de gente. Você também que foi entrando aí, vai enviando para outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas a gente consegue ajudar trazendo esse conhecimento. E é muito importante. Embora hoje seja domingo, mas é dia de aprender também. As playlists contam sua história. Pronto, agora enviei para Oi, né? bastante pessoas. Então vamos lá, a gente vai introduzindo aqui o assunto. Boa noite, sejam todos bem-vindos agora ao vivo, você que vai assistir depois. Hoje eu e a Jaqueline nós vamos conversar sobre os conflitos e semelhanças dos traços de caráter e sobre as reações que isso pode trazer para o nosso corpo, né? As tensões, especificamente falando. Para quem ainda não me conhece, não sabe, a gente está propondo um trabalho em que nós estamos unindo a terapia dentro do tratamento de pacientes que sofrem com tensões no maxilar, cefaleia tensional, bruxismo, principalmente aqueles pacientes que apertam muito os dentes durante o dia e com isso acabam desenvolvendo alguns sintomas, como dor ao apertar os dentes, ou acorda com o maxilar cansado, às vezes uma cefaleia mais tensional nessa região, dor no alto da nuca, às vezes irradia para os braços, às vezes por conta de apertar, né, esses dentes, tanto de dia quanto de noite, acaba quebrando, fraturando o dente, dente que acaba dando canal, e aí depois fratura, vai para o implante, uma série de coisas que vão acontecendo. É óbvio que existe um tratamento interdisciplinar para isso, mas ao longo dos últimos anos eu venho estudando bastante, principalmente foi o meu objeto de estudo no doutorado, sobre o perfil biopsicossocial desses pacientes e emocional e os sintomas que eu acabei de relatar. Então, nós estamos propondo uma jornada inédita, onde você, paciente, vai abraçar a tua causa do processo e vai aprender ferramentas de autocuidado e também informações sobre esses ajustes emocionais. Então, hoje, a Jaqueline está aqui comigo, ela vai estar comigo nessa jornada que nós estamos propondo para você. E hoje, especificamente,
nós vamos conversar sobre os traços de caráter. A gente já vem fazendo algumas lives, então se você não assistiu as nossas lives anteriores, vai lá no meu Instagram que você vai ver. E no Instagram da Jaque também tem bastante material sobre os traços de caráter. Isso aqui já é um pouco de uma continuidade do que a gente vem falando. E ela hoje vai falar sobre as semelhanças e os conflitos que uma pessoa pode ter por conta desses traços. Então, eu vou passar a palavra para ela agora, para ela já introduzir esse assunto, para a gente entender melhor sobre o que a gente está falando, né? Como assim, semelhanças e conflitos? Então, Jaque, vai que agora é com você. É isso aí, a gente tem falado aqui nas nossas últimas lives sobre esses temas aí, que foi uma junção que foi assim, maravilhosa, né? Uma coisa, ela explica muito a outra. Pessoas que têm traços aí que dão conta de tudo, que querem fazer tudo, que querem controlar tudo, são exatamente as pessoas que desenvolvem esses problemas mais desafiadores aí da questão que Ludmila acabou de falar aí, que são as DTMs, né? E aí, dentro desse assunto de traços de caráter, tem a questão das semelhanças e os conflitos dos traços. E o que são esses conflitos? O que são essas semelhanças? O conflito é a intenção de um traço é diferente da intenção do outro traço. Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da rígida e da oral. Pessoas que têm esses dois traços. Porque geralmente nós desenvolvemos 2 ou 3 traços que ficam maiores. E tem pessoas que têm um pouquinho de cada, que são as pessoas que são chamadas de mais distribuídas. Ou seja, elas têm todas as dores e todos os recursos. E quando as pessoas desenvolvem 2 ou 3, elas vão ter mais aquelas dores e mais aqueles recursos daqueles traços que desenvolvem. Então, assim, os conflitos, eles são as intenções opostas. A rígida, ela adora se arrumar, rígida não mede tempo para usar um salto, gente. A oral, ela ama conforto. Olha aí o conflito já de cara. Quando a pessoa tem a rígida e a oral, olha o que vai acontecer. Se ela não atender um pouco de uma e um pouco de outra, se ela ficar atendendo só a necessidade da rígida, que é a mais exigente, de andar sempre muito bem arrumada e muito apertada no salto, muito elegante demais, a oral vai ficando na dor, e vai ficando na dor, e vai ficando na dor, porque a oral quer conforto, ela quer ter hora de não botar roupa nenhuma apertada, dela poder ficar à vontade um pouquinho. Só que quando a oral está na dor, ela também puxa a rígida para a dor. Porque a oral, ela quer chorar, ela gosta de chorar, ela precisa chorar. A rígida não admite que a oral chore, porque para a rígida chorar é muita frescura, é mostrar vulnerabilidade, é mostrar fraqueza. Gente, isso é muito sério, tá? Isso aqui, quando a pessoa não sabe, esses conflitos fazem a pessoa reforçar a dor dos traços. E quais são as semelhanças desses traços? Ambas gostam de atenção, gostam de ser vista, gostam de palco, gostam de chamar atenção, gostam de fazer, de ter holofotes para si. Então, aqui estão exemplos de conflitos e semelhanças. Porém, o próprio traço, ele já tem os conflitos internos. Ele não precisa nem do outro traço para ele ter conflito. Porque, por exemplo, o traço esquizoide é um traço que ele não engorda. Ele tem uma mente de gênio, mas ele é magro demais. O esquizoide, ele quer ter a mente dele de gênio, mas ele não quer ficar magrelo daquele jeito. Ele quer engordar um pouquinho. Só que quem fica mais cheinho, o traço que fica mais cheinho é o oral. O oral que é mais cheinho é muito comunicativo. Ele quer comunicação, ele quer ser comunicativo, mas ele não quer ficar cheinho, ele quer emagrecer. Então, o traço por si só, ele já tem um conflito interno de não se aceitar. Quando ele fica negando ele mesmo, aí é que ele fica fica numa permanência da dor ainda maior. Outra questão dos traços. Existem os traços que são muito racionais e os traços que são muito emocionais.
O traço emocional, ele acha o racional muito frio. O traço racional, ele acha o traço emocional muito mimizento demais. Gente, quem aí que nunca acordou, amanheceu com uma vozinha na cabeça? Quem aí que nunca amanheceu assim com uma vozinha naquela pergunta: eu faço ou não faço? Eu falo ou não falo? Esses desafios que as pessoas às vezes não sabem o que são e muitas vezes se acham até bipolares, são esses traços aí que precisam ir para os recursos e você precisa se conhecer para saber quais são os seus traços e como você lida com eles, como você atende eles. Fala. Isso é uma coisa muito importante que a Jaqueline está falando, tá? Porque é um dos pontos mais importantes, porque a gente, quando a gente não tem ideia disso, né? Eu não tinha ideia dos traços, das características de cada traço, da dor, dos recursos. Então, eu vivia, às vezes, tinha dia que eu acordava e falei, gente, que confusão é essa que eu tô sentindo? Porque uma parte minha queria fazer alguma coisa, a outra não queria de jeito nenhum. E aí eu começava a discutir na minha cabeça, entrar num conflito interno. E esse conflito, né, era conhecido para mim e às vezes me levava, ia tão longe que eu entrava no estado ali de confusão. E é óbvio que isso refletia no meu corpo, numa tensão. Se eu faço, eu não faço. Eu começava a me chicotear, começava a rígida conversando, né? Vamos supor, vou dar um exemplo clássico. Eu sou muito disciplinada. Eu gosto de planejar meu dia, acordar e ir fazer o que eu planejei. Só que às vezes eu acordo e meu corpo está exausto, porque eu venho já de muita atividade. E aí a negociação para eu descansar e não cumprir com o que eu tinha planejado, antigamente era assim, eu não fazia uma coisa nem outra, nem descansava, nem ia fazer o que eu tinha planejado. E aí instalava um caos e eu entrava numa piração, como se eu fosse uma pessoa que não confusa, me achava uma pessoa confusa. E foi a partir, né, de quando eu entrei nesse tratamento, que eu comecei a entender dos meus traços, que eu sou muito distribuída. Então, assim, pensa, quadripolar, né? Quinto polar, porque eu tenho 5 traços muito distribuídos. Eles todos na dor, uma confusão só. Hoje eu entendo, não, Ludmila, você quer ir para a academia, mas você está cansada, então vale a pena descansar um pouco. Não vou dizer que ainda é fácil me permitir esse descanso, mas eu tenho criado uma confiança, porque à medida que eu vou respeitando isso e vou descansando, é impressionante como depois eu não preciso descansar o dia inteiro. Às vezes é meia horinha, uma horinha que eu descansei, pronto, já estou pronta para que eu possa também agradar os outros traços. Então, à medida que eu vou tendo segurança, confiando, né, que eu estou me conhecendo mais, que eu entendo mais sobre mim, sobre os recursos, as coisas vão se equilibrando, né, Jaque? Exatamente. E isso, o perfil de quem aperta o dente, tensiona, primeiro é isso, porque a gente tem que estar sempre no controle, a gente planeja, tem que fazer as coisas, a gente tem tudo isso que ela vem, né, colocando aqui dos traços da rígida, a rígida e a masoquista, né? Que é muito exigente. Que tem mais essa tendência a se tensionar, tá sempre se exigindo muito, né? Tá sempre ali no fazer, eu tenho que cumprir meta, eu tenho que fazer o que eu planejei. Então, à medida que a gente vai negociando e confiando que a gente precisa dar espaço para o nosso corpo e entrando nos recursos, essa confiança que a gente tem sobre quem a gente é e como a gente funciona é o segredo de tudo. Na minha opinião, é a chave para que a gente possa ir ajustando. Porque mudar a gente não vai mudar, né? Não tem como mudar um traço, né? Não tem como. Senão você vai ter que nascer de novo e viver outra dor. Porque os traços são formados na dor. E aí eles desenvolvem recursos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer, aceitar e administrar eles para viver os recursos dos traços. Porque, assim, se você nega aquele traço e você quer o recurso do outro traço, você vai ter a dor do outro traço também. Então,
Se estiver na dor, não vai funcionar. E aí, o que adianta hoje? O que é importante a gente fazer? A Lúdia até já falou um pouquinho aqui. É dar ao traço aquilo que ele precisa naquele momento. Se o oral está precisando chorar, gente, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela falou assim, olha, depois que eu aprendi a chorar, a minha vida mudou. Por quê? Porque antes ela tem muita rigidez de oralidade, a rígida vivia chicoteando ela, que tinha que dar conta de tudo e não aceitava chorar de jeito nenhum. O oral vivia na dor. Ali ficava tenso para ela. Ela se achava muito estranha. Ela falava, eu me acho estranha. E ela botou a mensaginha, e aí eu até postei lá aqui no meu Instagram, né? Que foi interessante que ela virou a chave e a vida mudou só por um simples ato, que é deixar a oral chorar, porque ali não é nem aprender a chorar, é deixar, é permitir, porque a oral sabe o que tem medo, né? A oral sabe o que é chorar muito bem. Aí você imagina a oral com a rígida que não se permite chorar, olha a tensão que ela tem que segurar, olha a barra que ela tem que segurar, vai tudo. Não, e às vezes não é nem só aqui, né? Todo o corpo se contorce, aquela dor que você tem que... Às vezes a gente tem que realmente segurar algumas questões naquele momento que acontece. Mas chega uma hora que o corpo precisa dar vazão para isso. A gente precisa liberar isso de alguma forma, né? E o choro é uma das formas de liberar. Ah, Manu, chorona, né, Manu? Isso é importante, você se permitir e se assumir nesse lugar. Provavelmente não tem tanta rigidez, né? A Manu não deve ter tanta rigidez nela, provavelmente. E a questão aqui, gente, da oral que não pode chorar, que ela não se permite chorar, a rígida, por sua vez, vai ficar muito mais na dor também, porque aí a rígida vai ficar muito insegura. Porque pensa, como um traço puxa o outro para a dor e um fica reforçando a dor do outro, quando você começa a fazer uma simples ação, que é chorar, você já leva a rígida para a segurança também, porque ali a rígida já começa a olhar e ver que não tem nada de errado chorar. Não é porque ela está sendo fraca, não é porque ela está sendo vulnerável, não. É porque ela precisa botar para fora. Imagina uma represa que ela vai enchendo e não tem nenhum escape em momento nenhum. Uma hora ela vai estourar, ela vai transbordar. Assim é o oral. Gente, o oral, depois que chora, ele fica até mais inteligente. Ele consegue pensar melhor, porque quando ele não chora, ele fica naquela pressão, e ele fica aceleradíssimo. Aí ele vai para comer. Aí quando ele vai para o comer, aí ele começa a engordar. Aí a rígida vai mais para dor, porque a rígida não gosta de engordar. Olha que maluco. Porque se o oral não pode chorar, ele vai ter que descontar de alguma forma. Ele geralmente desconta na comida ou falando demais, ficando pegajoso com as pessoas, que também faz a rígida ficar se sentindo vulnerável demais. Isso aí é uma coisa que puxa a outra. E quando a gente começa a aprender sobre essas coisas, a gente passa a ajustar isso com muito equilíbrio. Você passa a viver, dar ao traço o que ele precisa. A rígida, gente, precisa... fala. Pode terminar. A rígida precisa se arrumar. Quando a oral está demais na dor, ela não deixa a rígida se arrumar. Ela fica só lá, não vai fazer um cabelo, não vai fazer umas unhas, o homem às vezes não ajeita a barba, não passa um perfume, não se sente... desgostosa da vida, né? Assim, aí, de repente, então você começa também a se isolar, porque você também não quer sair e se expor, né? E aí reforça mais a dor do oral, porque o oral já também não quer ficar sozinho. Mas aí ele fala, mas eu vou. Aí ele chega num lugar, se vê todo desarrumado, aí a rígida... Então, assim, cria-se todo um colapso, assim, é todo... Da mesma forma que um recurso puxa o recurso do outro, uma dor puxa a dor do outro. E aí é o caos instalado, né? Eu posso te falar que eu vivi a maior parte da minha vida oscilando nessa dor, né?
E nessa confusão, que causa realmente uma confusão mental, assim, quando você não se conhece, você mesmo não fica achando esquisito. Porque, Uhum. peraí, como que uma hora eu posso ser tão verdade para mim que eu preciso de uma coisa e na outra é o oposto? Isso não tá batendo, essa conta não fecha, né? Sim. E à medida que a gente vai se conhecendo, essa semana, por exemplo, eu estava numa semana que eu estava me segurando com algumas questões minhas emocionais, e aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso chorar. Só que é como se eu já tivesse passado do tempo de chorar. E aí também não é muito fácil para mim estimular esse choro. Só que eu já tenho o meu ritual, né? Eu tenho o meu lugar de acolhimento, que eu sei que lá eu consigo liberar as minhas dores e me sentir amparada e acolhida, né? Que no meu caso, eu vou para um grupo de oração, eu vou para uma missa mais profunda, enfim. Nossa, e eu chorava, era assim, baldes de lágrimas, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Pronto, as coisas foram se amenizando, cheguei em casa. Aí é outra questão que a rígida não gosta. Ah, eu vou descansar, mas o dia tá lindo, mas não sei o que, como que eu vou ficar dentro de casa? Aí eu vou me acalmando, tá, mas você precisa descansar. Olha para a semana que você teve, olha as emoções que você viveu. Olha tudo que você passou. E aí, à medida que eu fui me acalmando, fui me permitindo ficar nesse lugar, cara, hoje eu tive um dia pronto, no recurso da oral e da rígida, maravilhoso, né? Então a gente vai confiando nisso. Então, assim, a nossa proposta, né, é muito trazer esse conhecimento, né? Óbvio que cada um vai encontrando o seu espaço, vai se aprofundando onde precisa se aprofundar ao longo da jornada. Mas quando a gente tem uma comunidade, um grupo em que a gente acolhe, que a gente traz informações, a informação, o conhecimento, a consciência do que está passando com a gente, ela expande muito. Ela faz com que a gente consiga se conhecer e se ajustar, né? E eu realmente, eu já fiz bastante N terapias, N tratamentos de várias linhas, e nada me trouxe tanta consciência de como eu funciono, como entender os traços de caráter. Por isso que eu, né, convidei a Jaqueline para esse trabalho, unindo ao meu trabalho que eu já tinha, né, de autocuidado para os pacientes, especificamente com DTM, com bruxismo, que tem esses gatilhos, né, de tensão nessa parte maxilar, que é uma região muito que a gente se sente desamparado. Quando que você vai começar a se tensionar? Quando você está vivendo um conflito, quando você está no momento de confusão, quando você está com medo, quando você se sente desamparado. Algumas questões também que a gente acaba vendo ao longo dos tratamentos, os pacientes trazem muito, que é de alguma questão ali também, de algum abuso emocional, afetivo, né? Então, assim, se conhecer e trazer isso para esse universo foi basicamente algo assim, muito valioso, né? Essa parte do que a gente está conversando hoje, das semelhanças e dos conflitos, é a chave de tudo, né, Jaqueline? A chave de tudo. Essa semana, eu estava numa semana onde eu estava muito nos meus traços comunicativos, porque eu também sou muito distribuída. Então, assim, quando eu estou no meu lado esquizoide masoca, eu não quero aparecer tanto, porque o esquizoide, ele detesta ficar muito, aparecendo muito. Ele quer criar, ele quer ter ideias. E o masoquista, ele gosta de executar planejando, mas nada de muito aparecer também, nem de improvisar muito. Só que como eu não sabia disso antes, a semana que eu não postava alguma coisa, que eu não fazia story, de eu falando, eu ficava me cobrando, eu ficava naquela sensação de autocobrança. Nossa, mas eu tenho que fazer, mas eu não fiz nada. Agora, eu olho e falo, tá, essa semana eu não tô com muita vontade de aparecer, ok. Eu vou lá e coloco mensagens, eu coloco textos, eu coloco informações mais escritas e eu me mantenho mais reclusa, eu me respeito, sem ficar me chicoteando, porque o problema todo é quando a gente não faz, fica se cobrando por não fazer, achando que tem que fazer. Só que para uma pessoa que tem os traços todos distribuídos, ela precisa se respeitar. Vai ter momentos que eu vou querer aparecer mais. Muito mais até do que não aparecer, porque somando, quando a gente tem os traços distribuídos, a gente soma. Somando o oral, o psicopata e o rígido, que gostam de aparecer,
eu tenho uma porcentagem maior do que o meu esquizoide masoquista que não gosta de aparecer. Então, assim, vai ter momentos que eu não quero aparecer? Sim, mas são menos. E essa semana eu estava muito comunicativa aqui, né? Então, eu vim várias vezes, eu fiz vários stories comigo falando, eu já me expus aqui em lives nessa semana já é a segunda vez. E aí é isso, gente. É olhar e falar, ok, essa semana eu estou no meu modo perfeito para fazer um monte de lives, para falar um monte de vezes. Isso, respeitar, atender e recompensar faz toda a diferença. Porque É faz. importante. Desculpa ter te cortado, mas é que vem um gancho aqui. Da mesma forma, a gente poderia não estar nesse momento de falar e ter que cumprir com algo que foi planejado, né? Então, é uma negociação também. Ok, eu estou sabendo que já foi demais, que hoje não deveria ser, mas ok, amanhã a gente vai ter um tempo de descanso. Então, você começa a entender, né, que não é só um. Se a gente tem isso, se você tem isso distribuído, se você tem essas nuances, você vai entendendo as suas nuances, vai entendendo, bom, tá, de imediato eu quero isso, mas olha para o corpo, percebe, o corpo quer outra coisa. Então, como que a gente pode negociar? Nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer. Eu, por exemplo, meu masoquista já está aqui assim, cara, essa semana não está planejada. Olha lá. Aí eu falo, não, fica tranquilo, que eu já deixei um espaço amanhã para pegar as coisas de volta, fazer meus planejamentos, escrever, porque eu preciso disso também, né? Mas eu não vou deixar hoje, como antigamente, esse traço atrapalhar meu dia de hoje, que foi um dia que eu estava precisando viver o que eu vivi também, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a negociar com a gente de uma maneira mais leve. Ou também se passou do ponto, beleza, passei do ponto, mas uma hora a gente vai se organizando. E tudo isso a gente está falando de quê? De ser mais gentil com a gente mesmo, né? Então, no final das contas, se a gente trouxer isso para uma outra fala, para um outro lugar, né, o que a gente propõe aqui, que a nossa jornada, ela tem um subtítulo que é Unlocked sem resistência. É que a gente consegue fazer esses desbloqueios sem resistir, sem se punir, sem se colocar meta, sem entrar nesse padrão que a gente vê tanto aí de foco, meta, tal. É necessário? É. Mas se você não se conhece, se você não passa a ser gentil com você mesmo, você nunca vai dar espaço para a tua essência, para o que é natural em você, para o que realmente, como o seu corpo pode viver em harmonia, ter esse espaço. Né, Jaque? É verdade. E isso que é natural em você são as suas habilidades. Quando a pessoa nega o traço, ela nega também as suas maiores habilidades. Se você nega o lado que é a dor, você também está negando tudo que você faz de melhor. Então não dá para a gente ficar nesse lugar negando, até porque essas tensões físicas, elas vêm muito da resistência, do querer dar conta e do negar também. Então, tanto é na fase de você querer fazer tudo e dar conta de tudo, quanto você ficar negando, você ficar se obrigando a fazer o tempo todo aquilo que não é natural para você, o seu corpo vai chegar um momento que ele, de alguma forma, ele vai tentar te ajudar. Porque todas essas dores, na verdade, é uma tentativa do corpo dizer para você, por favor, vamos fazer diferente, olha para você um pouquinho mais, dê um pouco mais de atenção, porque a enfermidade, a doença, seja lá o que for, ela não vem de forma negativa, ela vem de forma que ela está querendo te dizer que você precisa ajustar alguma coisa. Senão, quando você olha o painel do carro que vem a luzinha vermelha piscando, se você olhar e ficar com raiva daquela luzinha vermelha, você não vai identificar o problema e resolver o problema. A luzinha vermelha, então, não é ruim. Ela é ali um identificador de que alguma coisa não está funcionando bem no carro que você vai precisar ajustar. O corpo é a mesma coisa. Quando chega a esses lugares aqui de desafios no corpo, não significa que aquilo é ruim, significa que aquilo está sinalizando para você que você precisa fazer alguns ajustes, que você precisa dar um olhar especial em algum lugar que talvez você ainda não tenha parado para olhar. E uma das formas
lindas e incríveis de olhar essas coisas é quando você se entende, é quando você se conhece. Porque quando você se conhece, você se torna responsável para assumir esse lugar aí de negociar, de recompensar, de poupar. Quando você Também, né, já? o quê? Fala de De novo. aceitar também. Exatamente. Essa aceitação de onde a gente está, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente para quem tem dor crônica, porque a pessoa, às vezes, só em pensar que vai sentir a dor, ela já entra no looping de pensamentos que já leva ela para um lugar muito difícil. Negação. Então, assim, a negação. Então, às vezes, a gente só precisa aceitar, não, isso está doendo em mim, é uma dor real, e aí você observar, eu trago muito isso quando eu começo a fazer as massagens de autocuidado, né? Que eu trago para dentro dessa jornada de autocuidado. E aí a tendência que a gente tem é quando toca no ponto dolorido, é resistir, reagir, querer que tire, né? Tipo assim, sai daqui. E aí eu trago justamente o contrário. Quando você vai se explorar, que você toca em você, que você sente um ponto dolorido, ao invés de reagir a ele, entra em contato, respira, manda oxigênio para ali, conversa, né, com esse ponto, percebe, aceita que ele está ali, ele é seu corpo, ele não está no seu corpo, você não pode negar ele. E à medida que a gente entra em contato, que você aceita que isso está acontecendo e escuta ali o que está se passando, é mais fácil dele dissolver. E aí, por trás desse ponto dolorido do corpo, tem pensamentos, emoções e uma série de coisas. Então, quando você junta uma coisa com a outra, se eu estou numa dor e eu sei que aquela dor travou o meu pescoço, o que eu posso estar fazendo? Às vezes eu preciso parar para sentir o que eu estou sentindo, eu estou resistindo, eu estou travando, e o corpo vai se travar todo, e aí isso vai virando um ciclo, e você não resolve. Então, assim, entrar em contato, entender os seus traços, entender como você pode fazer o ajuste e a negociação, ao invés da reação, né? Eu não vou reagir. Ai, que merda, agora, desculpa o palavrão, mas, tipo assim, né, a gente pode acabar entrando num lugar que a gente quer bater de frente. Sim. Quantas vezes a minha rígida tava com raiva da Laura, que tava sentindo. Eu vou sentir. Aí, à medida que eu falei, tá bom, eu só tô triste por causa disso. E tá tudo bem, por mais que eu não quisesse estar triste por conta disso. E aí, se eu dou espaço para a oral sentir, ficar... É óbvio, se eu largar de mão, ela vai ficar ali, debruçada, chorando, mas não precisa se preocupar, né? Porque eu sei que a Rígida não vai deixar isso acontecer por muito tempo. Mas eu só fui me encorajando a acreditar nisso à medida que eu fui dando espaço para ela. Só que se a gente não dá espaço, toda hora ela vai querer chorar um pouquinho. Né? Vai ficar aquela criança ali te perturbando o tempo todo, querendo chorar. Então, deixa ela. Tá bom, vai. O que você precisa? Vamos nos abastecer. Dá uma atençãozinha. Liga para aquela amiga que vai poder te acolher, que não vai chegar e só querer te tirar daquele lugar também. Que vai falar, tá, Lud, olha, tudo bem, vai passar, mas chora, faz parte, né? Eu tenho uma amiga que ela é muito assim. Ela é psicóloga, né? Então, às vezes eu chegava, ela só ficava, dói mesmo, faz parte. E às vezes é só isso, às vezes a gente precisa desse espaço, né? Que acolha, que nos encoraje a sentir o que a gente está sentindo. Às vezes a gente não consegue se dar esse espaço sozinha. A gente vai para o nosso intuito é que a gente consiga promover para nós mesmos esse espaço. E isso a gente vai alcançando. Mas tudo bem se tem horas que a gente precisa para casa de uma amiga, a gente precisa, no meu caso, às vezes eu vou para uma igreja, eu vou numa missa que eu sei que vai me ajudar a colocar para fora e ao mesmo tempo preencher aquele espaço, me dando mais confiança e acolhimento que eu preciso. Então, cada um tem o seu espaço de acolhimento. E também formar essa rede de apoio, esse espaço, é importante. Que não é uma coisa que a Rígida faz com muita facilidade, né, Jaque?
Então, eu vou dar uma dica aqui para quem tem bastante rigidez e oralidade, quando estiver precisando chorar ou falar, desabafar. A rígida, ela não quer falar, por quê? Porque ela não quer conselho de ninguém. Ela não quer que ninguém diga para ela o que é para ela fazer. Então, quando você precisar chorar, você escolhe uma amiga cheinha de preferência, porque ela também vai te acolher bastante. E você fala assim: não precisa falar nada comigo, só me escute. Não precisa me dar conselho, deixa eu só falar, deixa eu só chorar. Essa é uma dica importante, tá? Porque daí você vai poder falar sem medo de ser criticada, de ter alguém te dizendo o que é para fazer. Porque a rígida não quer que diga o que é para fazer. A oral ali que está precisando de Tá se acolhimento. chicoteando o suficiente, né? Ela mesma já se chicoteia o suficiente mesmo. Então, assim, ela não quer. Então, você pode falar mesmo: olha, hoje eu estou precisando só chorar. Posso ficar aqui só chorando e você me acolher? Ou eu quero só falar, só desabafar. E você fala, põe para fora. Isso acontece muito comigo quando eu agora já tenho colocado mais os traços no recurso, depois que eu passei a trabalhar com isso. Mas quando eu aprendi que eu podia pedir ajuda sem a pessoa precisar dizer para mim o que tinha que fazer, eu chegava para minha amiga e falava assim: você só me dá colo? Deixa eu só chorar e falar. E ela ficava: fala, já, pode falar. E eu falava, eu reclamava, eu falava, eu chorava. E depois ela olhava para mim e falava assim: você já terminou? Se você quiser chorar mais, pode chorar mais. Olha, aquilo me trazia uma paz tão grande que eu falava: nossa, que delícia, não vai me criticar, não vai me julgar. Porque geralmente quem desenvolveu o traço da rígida vai ter a sensação de que todo mundo tá criticando. O masoquista também tem essa dificuldade, ele fica com medo de ser julgado, de ser humilhado. Então, o masoquista é um traço que ele não gosta de falar. Ele sente muito, mas ele fala pouco. Ele escuta muito, mas ele não tem coragem de falar. Olha que interessante. Aí, o que ele faz? Ele guarda. Ele guarda. Ele guarda não só as coisas dele. Lembra que eu falei que ele escuta muito? Ele guarda as coisas dele e ele guarda dos outros também, porque como ele sente muito também, ele absorve. O traço masoquista é como se fosse uma esponja. Só que o oral, ele também é uma esponja, mas o oral ele é uma esponja, só que ele põe para fora com facilidade. O masoquista absorve e guarda. Aí ele tem tendência a sentir muita dor na coluna, muita tensão muscular no rosto, muita dor de cabeça. Por quê? Por causa do peso que ele suporta, que ele aguenta e que ele não expressa. Sem contar a alta exigência que ele tem para ser perfeito em tudo. Masoquista e rígido são dois traços que são muito perfeccionistas. Então, por si só, ele já carrega essa autocobrança. E ainda mais carregando uma coisa que também é muito bom para essas tensões, a gente sabe, que é as massagens, as terapias manuais, as liberações das tensões. Aí a gente tem duas questões, né? O rígido tem uma certa dificuldade para ser tocado, né? Por quê? Porque é muito, isso é fato. As tensões no corpo, elas vão ativar a liberação das nossas questões emocionais. Então, o corpo, uma vez que você libera a tensão do corpo, não tem como o rígido segurar o choro, segurar o que vem. Então, muitas vezes, ele tem essa dificuldade. Né? Prefere não mexer. Prefere não mexer, porque se mexer vai ter que não mexer. E isso aí é uma dica que eu dou para vocês, sabe, gente? Mas assim, é tão libertador quem consegue se permitir, porque você não precisa falar, mas quando a gente vai no corpo e vai liberando essas tensões, né? Então eu amo a liberação miofacial, eu sempre trabalho em associação com a fisioterapia, e ao mesmo tempo, tirando o rígido, agora falando do oral, o oral precisa desse acolhimento do corpo. Então, assim, essa massagem, o toque para o oral, além de ajudar a liberar, ele também vai dar um grande acolhimento, né? Sim. Então, assim, o que a gente traz para a nossa jornada? A gente vai trabalhar o nosso autocuidado. Você
principalmente para o rígido, se encorajar você primeiro a entrar em contato com o seu corpo, se tocar, conhecer os seus pontos de tensão, entrar em contato com isso, porque isso vai dar coragem para você falar, eu posso assumir as minhas dores, eu posso estar com elas, eu posso cuidar delas, né? Porque é mais fácil para uma pessoa que tem muita rigidez, ela primeiro se encorajar ela mesma, se tocar, do que ela já ir para uma segunda pessoa ir para o toque do corpo dela. É mais difícil, é uma distância maior. Então, assim, tudo esse conhecimento, à medida que você vai se permitindo acessar no seu tempo, né? Que a nossa proposta aqui é trazer informações, ferramentas e experimentar isso. A experiência e a vivência é que vai te encorajar a você cada vez mais dar passos maiores. Porque foi o que eu te falei. Você vai fazer pequenos ajustes. E aí você fala, nossa, deu certo. Eu consegui. Porque se você tentar fazer um ajuste muito radical, não vai dar. Né? Antigamente eu queria fazer mudanças muito grandes na minha vida. E eu vivia no looping, altos e baixos. À medida que eu fui fazendo pequenos ajustes, eu vi que eu consegui começar a sustentar. E as mudanças vão aparecendo, e de repente você olha para trás, nossa, olha quanto eu já caminhei. Olha quanta coisa já mudou dentro de mim. Então, assim, a nossa proposta é essa. Né? A gente já está com um tempinho, eu não sei se alguém aí quer perguntar alguma coisa ou quer dar alguma sugestão, ou até dar um feedback para a gente, porque eu sei que é um assunto que, para quem está entrando hoje, não vem acompanhando o nosso trabalho, pode estar um pouco mais confuso, não sei. Então, tragam aí para a gente, fala, a gente está no meu Instagram, no Instagram da Jaqueline, tem bastante material também lá sobre isso. A gente tem um grupo no WhatsApp que está no link da minha bio, que você pode entrar, né, para receber informações lá antes de todo mundo, enfim. E a nossa proposta é essa, é que você possa entender um pouco mais sobre como você funciona, entender um pouco mais sobre as tensões no corpo, quais as ferramentas que você pode ter que fazem parte de uma jornada terapêutica que depende de você. Porque todo tratamento, hoje, a gente está falando de estilo de vida, a gente está falando de como viver melhor com aquela situação. Então, se a gente for colocar aqui de uma maneira bem ampla, serve para qualquer problema, não só para DTM. Porque se conhecer, entender como se cuidar e entrar um pouco, mergulhar um pouco no nosso processo, vai ajudar você a viver melhor de qualquer forma, em relação a qualquer desafio que você esteja passando de maneira física hoje na tua vida. Né? Então, assim, é uma jornada para quem quer aprender a um autocuidado mais de dentro para fora. É óbvio que a gente tem várias formas de se cuidar, cada um vai ter o seu, mas o de dentro para fora, ele fala muito a respeito de como a gente reage às nossas emoções, às questões que acontecem na nossa vida, e isso passa muito pelos traços de caráter, pela formação de cada um. Exatamente. E olha, gente, se a gente pega todo esse conhecimento e aplica, não tem como você não ter resultado. Nós não vamos fazer por ninguém, tá? A gente só pode fazer por nós mesmas. Mas quando a gente aprendeu isso e aplicou na nossa vida, a gente já começou a ver resultado. Por isso que a gente vem aqui, traz aqui, por isso que a gente está querendo, está fazendo essa jornada aí, justamente para ajudar pessoas a olharem para dentro e viverem de uma maneira mais leve. Não existe milagre, não tem fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Não tem como você estalar o dedo e as coisas mudarem. Precisa ser um movimento interno, mas esse movimento interno, ele passa pelo conhecimento. É isso que a gente está trazendo aqui. Primeiro passa pelo conhecimento, vai para o movimento interno e vai para o resultado. Se você quer viver um resultado diferente, você vai precisar fazer movimentos diferentes. Não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, ficando no mesmo lugar. Então, assim, nós estamos aqui com toda a disposição, com toda a entrega, com todo o nosso desejo de agregar na vida de quem deseja, tá?
Nós não falamos assim, você tem que fazer nada. Não, nós estamos aqui para a vida de quem quer sair do lugar que está e viver novos resultados. Porque para quem quer, existe sim um processo, existe sim uma jornada, existe sim um movimento para você ter esse acesso a tudo isso que a gente está trazendo aqui. Nós somos pessoas que passamos por isso, que vivemos isso na nossa vida, que temos esses traços na nossa existência, nós não somos isentas de viver esses traços, e aí nós estamos agregando, juntando isso e trazendo aqui de uma forma mais organizada para que a gente dê essa oportunidade a pessoas que queiram vir junto com a gente para... Ó, já tem gente dizendo aí, eu quero isso aí. Entra Cris, lá. não, vamos, Cris, você já é um sucesso. Você vai dar assim vai ser mais uma ferramenta para agregar aí no seu processo, eu tenho certeza, porque para mim, eu falo isso tranquilamente, né? Quem me conhece sabe, eu já mergulhei em muitos processos, sou grata a todos eles, né? Todos me trouxeram muitos benefícios, muita informação, mas a minha virada de chave, assim, ela foi... porque assim, nós que somos rígidos, também somos mais mental, a gente precisa de ter alguma coisa mais lógica, e é muito lógico, sabe? Você entender os seus traços. Gente, é de uma riqueza. E não só os nossos, a gente vai entendendo também os traços de quem a gente convive. É verdade. Porque a gente quer, e aí a gente vai para um, né? Não vou entrar nisso agora, porque a gente não tem tempo, um outro assunto, se a gente vai mergulhar lá na jornada. Mas assim, é muito rico, porque ele é mais palpável, é tangível. E é muito lógico. Hoje eu olho e eu falo, putz, eu até conversei com a Jaque mais cedo, eu falei, olha, a minha rígida tá saindo das dores dela. E é tão maravilhoso, porque a dor da rígida dói muito. A gente quer ser escolhida, a gente se sente rejeitada. Qualquer coisinha que o outro faça, você acha que não está te escolhendo, que você não é perfeita, você tem que ser perfeita 24. Gente, é muito cansativo. Deus me livre. E hoje eu já vejo coisas que eu passo e aquela dor não aparece. Embora a oral seja mais sentimental, mais intensa, é melhor lidar com a dor do oral. E agora também vou fazer uma propaganda aqui da minha nutricionista, né? Ela vai estar na jornada com a gente, trazendo também várias dicas, né, da alimentação. Então, a minha oral hoje eu tenho várias receitas deliciosas, que aí eu vou lá e como sem culpa, com prazer, né? Eu também sou uma oral que gosto de ter um acolhimento, então eu tinha muita dificuldade de pedir acolhimento, de pedir um abraço, né, de estar tanto que assim, eu hoje já vou mais, eu falo, eu preciso estar acolhida, estar com pessoas que eu amo, sem medo, sem vergonha, minha rígida não permitia se ver nesse lugar, sabe? E aí, quanto mais a gente nos permite, sabe o que acontece? Mais a gente fica com o pires na mão, né? Porque tá todo mundo vendo, menos você. Então, assim, exercitar esses ajustes é maravilhoso. E a gente sabe que toda jornada é em grupo, porque a gente vai se juntar a pessoas que estão ali no mesmo processo, com as mesmas dores, fazendo essa virada. Então, assim, a gente está muito animada. Provavelmente a gente vai começar, não sei se é semana que vem ou na outra, mas até o finalzinho dessa próxima semana, a gente vai estar com todas as informações para quem quiser. Então, entra no grupo do WhatsApp, ou me manda um direct para Jaqueline. Vão ser vagas limitadas e a gente quer que realmente só participe quem realmente está disposto a se comprometer, né, com o seu processo. A gente vai disponibilizar as ferramentas, mas você precisa ter essa vontade de dar o primeiro passo. E o resto, vamos junto, que a gente vai de mãos dadas. Esse é um mês maravilhoso, que é um mês, assim, das mães. Amanhã nós vamos fazer uma live aqui para falar sobre a potência que é a gente se tornar mãe de nós mesmas. Porque, no final das contas, a gente acaba andando aí na vida como se fosse órfãos, né? Adultos que estão buscando uma mãe. E essa mãe está dentro da gente. Então, a gente já pode acolher a nossa criança, as nossas dores, os nossos processos. Sim. Não é isso, Amanhã, Jaque?
Nós já convidamos você que está aqui hoje para também vir amanhã. Amanhã será 19h30, tá, pessoal? E gratidão para todo mundo que está aqui, que está participando aí. Já tem gente identificando traços aí, olha que lindo. Isso aí. Cris, é isso mesmo, hein? É isso mesmo, vamos junto. Isso aí, fazer esses ajustes. O Ronaldo, acho que é o Ronaldo também falou aí, eu quero, é bem-vindo também, tá? Ronaldo É aberto. é maravilhoso, um fisioterapeuta, sabe? Faz ozônio, já tem muito conhecimento, DNA das emoções, vai ser também um caminho muito, muito, como que a gente fala, que você vai entrar, isso aí vai entrar na tua vida, ó. São chaves que viram com muita facilidade. Agregar, isso aí, a palavra que faltou. E convida quem você acha que pode também, né, aproveitar esse conteúdo, que possa fazer um uso positivo na sua vida, porque é isso, a gente está aqui na nossa missão, né? Estamos aí à disposição para ser o nosso melhor, porque nada na vida faz sentido se a gente guarda pra gente, se a gente não compartilha e não coloca no mundo. Então, eu acho que não é à toa que a gente passa por alguns processos, não é à toa que a gente tem algumas dificuldades na vida. E aí, quando a gente consegue dar essa virada, a gente quer que outras pessoas deem também. Eu tô até me emocionando um pouco aqui, peço desculpas. E a Oral tá fazendo Deixa a Oral festa, né? chorar, tá tudo bem. Aqui a gente aprendeu que pode. Exatamente. Isso aí faz parte. Não foi planejado, tá vendo? Eu fiquei até meio... Mas tá tudo certo. E é isso. Que a gente tenha uma ótima semana, um ótimo finalzinho de domingo. Obrigada por todo mundo que passou por aqui. Gratidão mesmo. Obrigada, Jaque. Até amanhã, então, pessoal. Até amanhã. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.